Amém. Eu costumo dizer que quando você estiver no vale, concentre-se no pastor e não no vale. E mesmo quando o próprio pastor estava no vale mais escuro da sua vida, Deus nos convida a nos concentrarmos no pastor. E é o que nós queremos fazer hoje. Eu quero meditar em Mateus 26, 36 a 46. Mas antes eu quero lembrar algumas coisas que Deus fez para que a gente tenha uma compreensão melhor a olharmos como o pastor nos conduz num vale muito escuro para a glória daquilo que ele estava fazendo e para aquilo que precisa ser mudado em nós ao mesmo tempo. No Monte Carmelo, quando Elias esteve diante dos profetas de Baal, a gente vê que o resultado daquela oração grandiosa que fez o fogo do céu, raio do céu consumir todas as coisas, era um propósito que era além de uma demonstração de fogos e artifícios, era mostrar como Deus é capaz de fazer o coração de um povo se voltar para Ele. Como Deus mesmo é que preserva o coração, separa e chama para Ele. Como esse é um milagre maior do que fogo que cai do céu. No meio de uma apostasia sem fim, Deus tinha guardado para Ele mesmo 7.000 corações. Ele guardou. E Ele poderia trazer o coração de tantos quantos Ele quisesse de volta. Esse é o poder de Deus. Então, em 1 Reis 18:37 diz assim: responda-me, ó Senhor. Elias está orando, responda-me, para que este povo saiba que tu, ó Senhor, és Deus e que tu fazes o coração deles voltar para ti. Essa é a única esperança, não é? Esse poder infinito de Deus que faz o coração que Ele quiser voltar para Ele. Nenhum coração se voltaria. E se algum idólatra em Israel, aqueles dias, ou algum idólatra no Brasil, nesses dias, se voltar para o Deus verdadeiro, Deus fez isso. Nunca isso acontece começando no próprio homem que se volta para Deus. Então todo aquele encontro poderoso no Monte Carmelo está acontecendo, Elias diz, para que eles saibam disso, que tu fazes o coração deles voltar para si mesmo. Deus é que faz os corações voltarem para Ele. Todo coração que volta para Ele. E isso que significa Deus ser Deus. Nós vimos hoje Ezequiel mais de 70 vezes dizendo para que eles saibam que eu sou o Senhor. E Paulo faz essa aplicação do que aconteceu lá naquele dia no Carmelo, não é? Com Elias, falando sobre Israel e sobre como aparentemente o povo de Israel rejeitou completamente o evangelho, mas Paulo diz, não, porque Deus reservou para si Ele mesmo, esse é a manifestação de como Ele é Deus. E Paulo então leva as pessoas lá para aquela história para mostrar como nos dias de Paulo também, não é? Séculos depois, continuava a ser assim. Deus traz os corações que Ele quiser para Ele mesmo. Então, Paulo diz assim, Romanos 11, 1-6, pergunto, pois, acaso Deus rejeitou o seu povo? De maneira nenhuma. Eu mesmo sou israelita, descendente de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, o qual de antemão Ele conheceu. Você já amou, escolheu. Ou vocês não sabem como Elias clamou a Deus contra Israel, conforme diz as Escrituras: Senhor, mataram os teus profetas. Paulo agora está citando, não é? Lá o texto. E derrubaram os teus altares, sou o único que sobrou, e agora estão procurando matar-me. E qual foi a resposta divina? Paulo pergunta, e ele diz: reservei para mim, eu reservei para mim. Não é que 7.000 ficaram, não é? Foram fortes. Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos a Baal. Ou seja, só quem Deus reservou para si não dobrou seus joelhos a Baal. Aí Paulo faz a aplicação para o dia dele. Assim hoje também há um remanescente escolhido pela graça. E se é pela graça, já não é pelas obras. Se fosse a graça,
já não seria graça. Ou seja, é o Deus que transforma corações. Não só nos dias de Elias, Deus guardou, Ele mesmo reservou para si um povo, e por isso esse povo não abraçou a idolatria comum, daquela cultura, como também nos dias de Paulo, Deus guardou um remanescente da sua graça. E assim é a história sempre. Não é? Então, Deus transforma corações. Isso quer dizer que se você estava cego para a beleza de Deus, como nós vimos hoje, olhando para uma obra de Jonathan Edwards, a verdadeira obra no coração, de fazer o coração voltar-se para si. Então, se você estava cego para a beleza de Cristo, de tal maneira que, como o mundo, isso não era um poder para gerar paz, alegria, deleite, ou seja, glorificar a Deus, não é? Da única maneira possível. Se você estava cego para a beleza de Cristo, mas agora você vê Cristo como o seu tesouro supremo, então Deus converteu o seu coração. É a única explicação. Deus reservou o seu coração para Ele. Não é que você fez algo, não é? Paulo diz assim em 2 Coríntios 4, de 4 a 6, o Deus deste mundo cegou o entendimento dos descrentes, seguinte, todo mundo, porque todos nós nascemos assim, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Pois não nos pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós como escravos de vocês, por amor de Jesus. Pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. 2 Coríntios 4, 4. Ou seja, todos estão cegos para essa beleza, estão presos àquelas concupiscências do engano, que vão lidar com o tédio, como a gente viu hoje de manhã, ou vão tentar lidar, até que Deus abre os olhos para essa beleza. Então, se você estava morto em seus pecados, sem nenhum sabor, sem nenhum paladar, sem nenhum gosto espiritual por Cristo, mas agora você o ama, você o saboreia, você se deleita nele, você tem uma alegria indizível e cheia de glória, você tem a única coisa que pode lidar com o engano do pecado, como vimos, e se você se apega a Ele como sua única, não é que Ele e mais alguma coisa farão a sua alma encontrar, ou se equilibrar, ou ser o que elas devem ser, não. Se você se apega a Ele como sua única esperança de alegria duradoura, suprema, então Deus transformou o teu coração. Senão, não há nenhuma marca disso, apesar do evangelho que as pessoas inventaram, que é uma graça que nada faz, a não ser levar as pessoas, tirar as pessoas da condenação e deixar elas nesse lugar nenhum, onde não há satisfação em Deus, e o pecado continua sendo a mesma coisa, né? O poder escravizador para lidar com o tédio, né? Como a gente usou hoje de manhã a expressão. Então, Efésios 2, de 1 a 5 diz, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem do mundo. Vocês eram igual a todo mundo, não é? E o príncipe do poder do ar, ou das potestades do ar, o espírito que agora, nesse instante, está atuando nos filhos da desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos como eles, entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, nós éramos por natureza merecedores, éramos filhos da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressão. Pela graça, vocês são salvos. Então, se uma vez na vida você amou os seus bens mais do que a Cristo, e sua família mais do que a Cristo, e sua vida mortal mais do que a Cristo, mas agora você canta em seu coração, como Martim Lutero, se temos que perder,
família, bens, poder, ou embora a própria vida vá, por nós Jesus está e nos dará seu reino. Então Deus transformou o seu coração. Então nós temos o que o Evangelho faz, nós temos o poder do Evangelho, não é? E é assim que ele tem um povo na cidade do Rio de Janeiro, e fora disso ele não tem povo nenhum, não é? Fora dessa descrição não há povo de Deus, e é assim que ele vai ter cada um daqueles que o Pai deu a ele na eternidade. Existem corações de pedra no Brasil, existem corações de pedra na tua família, existem corações de pedra no Rio de Janeiro, em Campo Grande. Deus diz assim em Ezequiel 11:19: eu removerei o coração de pedra e darei um coração de carne. Existem corações incircuncisos na cidade que nós vivemos, que não tem nenhum amor a Deus. Existe na igreja pessoas com coração incircunciso que não tem nenhum deleite em Deus, encontram um evangelho que nada mais é do que uma mescla do humanismo secular com pitadas de linguagem cristã, formando um evangelho falso. Existe um coração incircunciso assim. Deus diz: o Senhor teu Deus circuncidará o teu coração, para que você ame o Senhor, seu Deus. Deuteronômio 30, verso 6. Há corações obstinados, desobedientes nessa cidade, que não se submetem à palavra de Deus, não veem a palavra de Deus como a única coisa realmente que pode dirigir na escuridão da vida. Deus diz assim: porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis na minha palavra. Ezequiel 36, 27. Existem homens nessa cidade que estão em escravidão ao diabo, ao príncipe das potestades do ar, aquele que opera agora nos filhos da desobediência, como Paulo falou, e estão totalmente mergulhados nas concupiscências do engano, tentando lidar com o tédio, que é o playground de Satanás. Como nós vimos, Deus diz: eu concedo arrependimento para o conhecimento da verdade, para que caiam em si e escapem do laço do diabo. 2 Timóteo 2, 25, 26. Existem mulheres nessa cidade, nesse país, na nossa cidade, no Rio de Janeiro, enfim, aqui hoje, existem mulheres sem interesse em ouvir o Evangelho, ou quando ouvem o Evangelho, os seus corações nada têm de senso, de percepção, de sensibilidade. Deus diz: o Senhor abriu o coração de Lídia para prestar atenção ao que era dito por Paulo, Atos 16, 14. Então nós fazemos o que, queridos? Nós vamos em frente e falamos. Você vê, é por isso que nós pregamos o Evangelho, só por causa dessas realidades. Nós sabemos que fora aquilo que Deus faz, o que Ele fez no Carmelo, o que Paulo estava dizendo, como Ele guardou o remanescente da graça, não há nenhuma razão para nós pregarmos. Nós não pregamos em uma filosofia humana, não pregamos o humanismo secular. Primeiro, ele não funciona, mas não é por isso que nós não pregamos. Nós não pregamos porque nada pode produzir o que o Evangelho diz, a não ser o próprio Evangelho, a não ser o próprio Deus. E então nós, quando Paulo estava enfrentando a enorme e sofisticada população pagã de Corinto, onde não havia uma única igreja e um único convertido. Você imagina, hoje a gente já, por pior que as coisas sejam, dificilmente enfrentamos situações assim. Paulo estava ali, chegou numa cidade, numa grande cidade, numa famosa cidade, com uma população sofisticada, que adorava a filosofia, e não havia ninguém lá, ninguém que tivesse, que conhecesse Deus, que adorasse Deus, que estivesse numa reunião como esta noite.
Nada, só escuridão, nenhum convertido em toda Corinto. E isso pode parecer desanimador, né? Uma sociedade pagã, sofisticada, sem nenhum interesse, sem nenhuma pessoa que ame a Deus. E o Senhor Jesus veio a ele uma noite em uma visão e disse a Paulo assim: não tenha medo, mas continue falando e não cala-te, porque eu estou contigo e ninguém te atacará para te fazer mal, porque tenho muitos nessa cidade que são o meu povo. Atos 18, 19. Como assim? Não havia ninguém convertido em Corinto, mas Jesus diz: há muitos nessa cidade que são o meu povo. E diz o seguinte: há muitos nessa cidade que o Pai deu a mim na eternidade e eu já morri para comprá-los. Então não tenha medo. Parece que a sofisticação deles, o paganismo, a dureza é um problema, mas tudo o que o meu povo precisa eu já comprei. Então não tenha medo, porque tenho muitos nessa cidade que são o meu povo. Isso era verdade. Você vê nos dias de Elias, Deus disse para Elias: eu reservei para mim 7.000. Deus está dizendo para Paulo: eu reservei muitos para mim em Corinto, são meu povo, eu comprei com o meu sangue. Ele disse assim para Elias: guardei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos a Baal. A gente viu em Romanos 11:14 como Deus fala o mesmo através de Paulo. Isso era verdade em Corinto e é verdade para nós hoje. Essa é a única razão pela qual Paulo podia pregar em Corinto. Deus tinha um povo lá, apesar de ninguém ser convertido naquela cidade. Ou seja, Deus tinha separado para ele um povo e o seu filho já tinha feito o que devia ser feito sobre aquele povo. E isso é verdade para nós hoje. Deus tem um povo, não o mundo. Você vê, o mundo não é o nosso alvo, nem nosso propósito. Ele comprou homens de todas as tribos, línguas e nações. Ele não comprou com o seu sangue todas as tribos, línguas e nações, mas homens. Ele está dizendo para nós que ele tem um povo em todas as tribos, em todas as línguas e nações. Como ele disse para Paulo quando não havia nenhum convertido: eu tenho um povo nesta cidade. Então Paulo tinha que pregar. Esse era o chamado dele. Ele não tinha que pregar algo da sofisticada filosofia humanista que os coríntios já conheciam, porque esse não é o meio que Deus faz aquilo que só Ele pode fazer. E Ele transformará seus corações tão somente através da pregação do Evangelho. Por isso que a ideia, eu já disse isso aqui outro dia, de que você está sob uma pregação que nunca é do Evangelho, esperando que o Espírito Santo faça algo, é uma bobagem. As pessoas passam anos nessa ideia de que elas não estão sendo alimentadas. Deus não vai fazer nada, Deus não faz nada a não ser através da pregação da sua palavra. Um lugar que não prega a palavra de Deus está na escuridão. Não importa se ele parece muito diferente do que o mundo é na sua escuridão. Sem o Evangelho, qualquer coisa, por mais bela e religiosa que ela seja, ela é escuridão. E você não fica quantificando escuridão. Todos aqueles que Deus tem não foram convertidos. Como ele tinha tantos em Corinto e ninguém era convertido. Então, Paulo era chamado a pregar a verdade, e ele transformará seus corações onde quer que nós comecemos a proteger a ideia do aprisco de Deus com certo desespero, ou tenhamos medo, ou tenhamos indiferença. Jesus fala a nós e pacifica o nosso coração. Ele diz assim: eu tenho outras ovelhas que não estão neste aprisco, devo trazê-las também, e elas ouvirão a minha voz. Minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, e elas nunca perecerão. João 10, 16, 27 a 28. Você vê, ele está dizendo: eu as conheço. Eu conheço todas as minhas ovelhas em Corinto, muito antes de eu chamá-las, muito antes do Evangelho chegar lá. Está vendo, Paulo? Todos aqui,
parecem todos a mesma coisa, porque todos estão na escuridão, mas eu conheço as minhas ovelhas no meio dessa escuridão, e eu vou lhes dar a vida eterna. Então, pregue, eu as trago, eu dou a vida. É assim que ele fez naqueles dias de Elias, fez em Corinto, falou através de Paulo em Romanos. Elas ouvem e vêm, e eu lhes dou a vida eterna. Eu mudo seus corações para voltarem para mim. Então, em 1 Reis 18:37, eles ora assim: responda-me, ó Senhor, responda-me, para que este povo saiba que tu, ó Senhor, és Deus, e que fazes o coração deles voltarem para ti. Então não importa quão difíceis sejam, porque o que é impossível ao homem é possível para Deus, como Jesus diz em Lucas 18:27, ele está dizendo: eu sou Deus, eu faço os corações voltarem para mim. Farei isso em Corinto, farei isso em todo lugar. E você sabe o que custou a Jesus dizer assim para Paulo: eu tenho muitas pessoas em Corinto, pregue. O que custou a ele? Custou-lhe a vida, custou-lhe a ira infinita do Pai, não é? Ele diz: eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. É por isso que ele disse: eu tenho um povo, eu tenho ovelhas de outro aprisco lá em Corinto, daqui a alguns anos eu vou mandar Paulo, mas eu tenho lá. Mas custou a vida a ele, não é? Ele diz isso aqui em João 10:11. Essa é a canção que nós vamos cantar no céu para sempre. Pelo teu sangue resgataste para Deus pessoas de todas as tribos, línguas, povos e nações. Apocalipse 5:9. Então, a razão pela qual Deus pode livremente e com justiça fazer isso, chamar quem Ele quer, não é? Chamar suas ovelhas, quem Ele escolheu, assim, e mover o coração desses pecadores para se voltarem para Ele, como Ele disse a Elias em 1 Reis 18:37, é porque foi isso que Ele comprou com seu sangue para todos os santos, um coração assim, e todas as bênçãos espirituais que através desse coração irão fluir: arrependimento, fé, deleite, alegria indizível, todas as coisas, não é? Crentes do Antigo e do Novo Testamento. Foi por isso que ele pagou. Ele diz: essa é a nova aliança do meu sangue, Lucas 22:20. Porém neles a minha lei, é o que diz a respeito dessa aliança, e escreverei ela em seus corações, Jeremias 31:33. Então você vê, Cristo morreu, Cristo levou sobre si as nossas dores, o castigo que nos traz a paz, igual o hino que nós cantamos hoje, né? Quando cantamos, lembrei do Cláudio, foi um grande amigo, bem próximo, e quando eu estava cantando, eu estava lembrando que uma das últimas vezes que eu estive com o Cláudio, eu estava no restaurante, eu estava falando com o Cláudio sobre as doutrinas da graça, e estávamos conversando, e teve uma hora que ele parou e falou assim: para você está igual Paulo, as muitas letras estão fazendo você delirar, né? E quando eu estava cantando, eu estava lembrando disso, né? Tantas pessoas que nós amamos que já partiram, e você vê, se Cristo morreu e comprou todas essas coisas, nós somos chamados, e se somos chamados, nós falamos. Esse é o nosso chamado. Você vê que o nosso chamado é totalmente inacreditável. Nós termos dificuldade em pregar o Evangelho, somente o Evangelho, sem mistura de nada do humanismo secular, do pensamento do homem, porque Cristo morreu e comprou todas essas coisas. Ele fez tudo e nós falamos. E o texto que a gente quer olhar, que é Mateus 26, a partir do 36, é a história de Jesus no Getsêmani na noite anterior à sua morte, naquela quinta-feira. Então, a maneira como ele se relaciona com o que nós falamos e pregamos que descreve a batalha que Jesus travou em seu caminho para tornar possível que Deus, soberanamente, de maneira justa, possa dizer a Paulo: eu tenho um povo em Corinto, então vá lá e fale, porque eu tenho ovelhas aí.
não é? Deus pode justificar e transformar o coração de traidores, condenados à morte e merecedores da ira de maneira justa, porque Jesus comprou para eles essas coisas. Então Paulo tinha que falar, Jesus morreu, Jesus sofreu a ira infinita, e Paulo fala, e você fala, e eu falo. É assim que, e só assim que Deus tanto decretou a morte do seu filho, como decretou o meio pelo qual cada uma dessas ovelhas serão chamadas, através de nós, da proclamação, como nós também fomos chamados um dia. E o que a gente quer olhar é que essa história do Getsêmani nos ensina não apenas como Jesus lutou até a cruz, ele lutou, mas como você deve lutar para fazer essa verdade se espalhar pelo mundo. Como Paulo tinha que lutar para que ela entrasse em Corinto, como os discípulos tinham que lutar para ela se espalhar pelo Império Romano. É o nosso chamado. Tire isso, não há nenhuma outra razão para nós estarmos no mundo. Pregar o Evangelho não é uma coisa que a igreja, não é um evento da igreja que ela marca para o sábado. É a razão pela qual está no mundo, pela qual nós trabalhamos, estamos casados, espalhados pela sociedade. Não é? Nós fazemos muitas coisas, mas o que nós estamos realmente fazendo... Outro dia eu estava vendo um filme da resistência francesa, quando os nazistas já tinham ocupado a França. Então, o filme se baseava num pianista que tocava num bar, mas ele na verdade era um espião, não é? E tinha tantos outros assim. Então ele era pianista, todo dia ele ia para o bar e ficava tocando piano, as pessoas... Ele era pianista realmente, mas a missão dele lá não era tocar piano, aquilo era algo que ele fazia, mas a missão dele tinha a ver com a guerra que estava sendo travada. Era isso que ele fazia lá, não é? É isso que nós fazemos no mundo. E eu quero mostrar exatamente como Jesus, no Getsêmani, ensina não só aquilo que ele fez, que é o que define tudo, compra tudo, mas como ele nos ensina a enfrentarmos a batalha que temos que enfrentar para, com alegria, cumprir o chamado das nossas vidas. Então, ele preparou toda aquela noite para nos ensinar como estar junto agora com ele nessa luta e como lutar a batalha. Você não pode chegar no final da sua vida e dizer combati o bom combate se você não está combatendo o combate no mundo durante a vida. Você não pode começar a combater o bom combate ali nos minutos finais para dizer que estava combatendo o bom combate. Nós só podemos olhar para trás no final das nossas vidas e dizer combati um bom combate. Um soldado em 1945 podia olhar para os anos atrás e dizer eu combati uma grande guerra. Se ele estivesse na guerra, se ele não tivesse ido para a guerra, ele não poderia dizer isso quando estivesse morrendo, não é? Paulo podia dizer eu combati o bom combate porque ele realmente combateu um bom combate e tinha chegado no fim. Então, para que Deus livre e justamente justifique e converta os corações de traidores condenados em sua ira infinita e traga da morte para a vida, de Satanás para Deus, da cegueira para a visão da beleza da glória de Cristo, da incredulidade para a fé. Não apenas Jesus teve que morrer pelos pecadores, mas agora, isso é o que define tudo, mas agora por causa do que ele fez, nós temos que tomar nossa cruz e abrir nossas bocas e contar às pessoas o que Cristo fez. Jesus não falou para Paulo quem eram os que eram o seu povo em Corinto, para que ele pudesse ir de porta em porta certa. Ele tinha que pregar aquela cidade, ele tinha que levar o evangelho àquela cidade, sabendo que Deus, que Cristo tinha um povo lá, tudo que bastava para ele estar nessa guerra. Então, como Paulo em Corinto, eu disse, enfrentando uma enorme e sofisticada população pagã, onde não havia uma única igreja, um único convertido, ainda assim Deus disse para ele, eu tenho um povo nessa cidade. E não tenha medo, mas continue falando, não cala-te. Você vê o que Deus está dizendo? Não cala-te, não cale a sua boca. Não tenha medo. Por quê?
não porque nós estamos tentando algo que talvez tenha algum resultado. Nós estamos numa peleja em que Deus já fez por todos aqueles que Ele vai chamar tudo que tinha que ser feito na cruz. Jesus morre e faz tudo e nós falamos. E ninguém te impedirá, porque tenho muitos nessa cidade que são meu povo. Deus não converte os corações rebeldes para si mesmo sem a morte de Cristo comprar um novo coração para eles. A morte de Cristo comprar todas as bênçãos espirituais. A morte de Cristo comprar para eles arrependimento, fé e todas as coisas que vão se expandir por toda a eternidade. Mas também não sem a palavra em nossas bocas. É aqui que nós entramos, é aqui que nós temos o nosso chamado. Todos nós. Cristo teve que comprar pecadores para o que o Pai deu a Ele na eternidade, e nós temos que dizer para que eles sejam chamados. Quando Deus transforma o coração, a fé acontece. E a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E essa é a nossa responsabilidade, fazer o mundo ouvir a palavra de Deus. É o que Paulo devia fazer em Corinto. Não calhe a boca, não fique quieto e nem fique com medo. Fale, é o que ele disse. Cristo deve morrer e nós devemos falar. Não é maravilhoso o nosso chamado? Se Ele é tudo que Ele é para os nossos corações, falar é o que nós mais queremos fazer. E é assim que Deus transforma corações, é assim que Ele reúne as suas ovelhas no Brasil, no Rio de Janeiro, em Campo Grande, no mundo. Sem o sangue de Cristo e a palavra de Deus, ninguém nasce de novo. Ninguém. 1 Pedro 1,23 diz: pois vocês foram regenerados não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus viva e permanente. Então, sem isso, nenhum coração passa da morte para a vida, da escuridão para a luz. Assim, no Getsemane, Jesus estava fazendo essas duas coisas. Ele estava lutando pelo sucesso de sua morte, porque tudo dependia da sua morte. Toda a eternidade é em torno do Cordeiro que foi morto. Ele estava lutando que ele não fosse vencido pela morte, mas que a morte fosse vencida por ele. E ele estava mostrando como nós, se somos seus filhos, devemos nos juntar a ele nessa luta. E podemos olhar para a nossa vida e sabermos se estamos nessa luta ou não. E é assim que a missão dele de transformar os corações dos homens da morte para a vida tem sucesso. É garantido totalmente por ele, no que ele fez. Deus predestinou todas as coisas e ele fez todas as coisas. Então Deus predestinou que homens alcançados por ele, a saber nós, e Elias e Paulo, falaremos, proclamaremos com ousadia por sabermos disso a verdade. E essa é a única maneira de nós fazermos uma diferença nesse mundo. Não tem ninguém fazendo a diferença no mundo. Todas as coisas que o homem faz deixam o mundo no mesmo lugar e no final uma geração inteira está nos túmulos. A ideia de que alguém faz alguma diferença no mundo é totalmente tola. Essa é a única maneira de realmente uma vida fazer diferença. Nós podemos dizer que a vida de Paulo fez diferença nesse mundo, porque fez uma diferença para sempre. A vida de Elias, como nós mencionamos, não há nenhuma outra maneira da sua vida. Você pode empilhar diplomas, você pode empilhar ações sociais sem fim. Isso não vai fazer nenhuma diferença no mundo. Não vai mudar nada no fim. Essa é a única maneira. Nós vamos então olhar como Jesus luta e nos ensina a lutar. Jesus diz assim, essa é a grande batalha do cálice. Ele diz assim em Mateus 26:38, minha alma está triste até a morte, ou minha alma está muito triste até a morte. Isso
é muito perigoso para a missão de Cristo. Você vê que ele falou lá com Paulo, não tenha medo. Não é? Isso é muito perigoso para a missão de Cristo. É possível a gente ficar tão triste, tão pesado, que a realidade seja distorcida. A tristeza tem um poder de distorcer a realidade. Por isso que é meio chocante. Você vê que algumas pessoas até usam essa realidade, essa expressão aqui, para justificar elas serem pessoas tristes, sem alegria e sem paz. Só que elas estão indo num caminho exatamente oposto. Havia uma tristeza, uma escuridão que fluía do fato da comunhão infinita, eterna, da segunda pessoa da Santíssima Trindade com a primeira ser rompida e a ira estar sobre ele, que era uma profunda tristeza. Mesmo assim, o que Jesus nos ensina é batalhar no meio dessa tristeza. Se você não entende como funciona isso, você sequer entrou na batalha. Então é possível ficar tão triste, tão pesado, que a realidade seja distorcida e o futuro pareça sem esperança e a ação pareça sem esperança. Isso poderia acontecer com Paulo em Corinto, mas isso pode acontecer de uma maneira massiva aqui no Getsemane. E talvez você tenha provado isso, em como a tristeza pode distorcer a sua percepção da realidade, não é? E isso não é pequeno. A missão de Jesus está, eu diria, entre aspas, em perigo. Ele deve lutar contra os efeitos imobilizadores desse horrível peso de tristeza que a ideia da quebra da comunhão com o Pai, da ira infinita por nossos pecados sobre ele, trazia sobre ele. Em vez de simplesmente sobre qualquer coisa, né? As pessoas se colocam como uma vítima, ele não, mesmo sobre essa tristeza inimaginável da separação, da comunhão do Pai, da ira infinita, ele tinha que batalhar contra essa tristeza inimaginável para nós. E ele luta. Ele não diz, estou tão triste até a morte, tudo está acabado, né? Ele luta clamando por ajuda ao seu Pai no céu. Ele está batalhando contra qualquer coisa que que se levanta, né? Mesmo sendo uma profunda tristeza, pelo seu amor infinito pelo Pai, que vai ter sua comunhão partida, rompida, e a ira derramada sobre ele, mesmo sendo uma tristeza tão santa, que é tão somente pelo inimaginável, não é? Aquilo que jamais, por toda a eternidade, sem ter início, aconteceu, a não comunhão, o não desfrute do deleite no Pai, do Pai no Filho, vai ser rompido. Mesmo assim, mesmo sob essa tristeza, o que ele faz é lutar, e ele o faz orando ao próprio Pai. E em Mateus 26:39 ele diz: meu Pai, se possível, passe de mim este cálice, no entanto, não seja como eu quero, mas como tu queres. Então o cálice seria todos os horrores das próximas 18 horas que estavam diante de Jesus. E o Pai quis que ele visse com clareza ali o cálice, antes de ele tomar o cálice todo. Ele experimenta um pouco da aguda tristeza e sabor da maldição que ele vai tomar totalmente, não é? E a tortura física e emocional, e o abandono dos seus amigos, e por fim o afastamento de seu Pai, enquanto ele se torna pecado por nós. Então ele pede que, se houver alguma maneira de alcançar todos os propósitos que glorifiquem a Deus sem beber o cálice, então deixe o cálice passar sem que ele beba. Ou seja, não há nenhum prazer, pelo contrário, há um horror infinito com a ideia da quebra da comunhão e da ira do Pai infinita sobre ele. Então ele se submete, no entanto, não como eu quero, mas como tu queres. Assim, a maneira de Jesus lutar contra essa primeira tristeza esmagadora
inimaginável para nós. Em vez de a gente trazer o humanismo secular para tentar explicar alguma coisa que está acontecendo aqui, como muitos cristãos fazem na sua tentativa patética de chancelar algo, colocando sobre a cena mais poderosa e santa que você pode olhar, a batalha de Jesus por todos os eleitos no Getsêmani. As pessoas deviam ter vergonha, é uma blasfêmia, não é? Ele está lutando contra a maior tristeza inimaginável, não com ideias do homem ou com humanismo. Ele está diante do seu Pai como um homem um Deus que se esvaziou das suas prerrogativas e dependia totalmente do Espírito do Pai. Ele está ali prostrado e ele está dizendo que, se for possível, se ele não precisasse o cálice da agonia final, da separação, da ira infinita sobre ele, de não ter o rosto do brilho, da glória do Pai sobre ele, mas mesmo assim ele diz: sua vontade seja feita. Agora, a Bíblia diz, a gente deixando de lado por um momento a sua interação com os discípulos, né, que ele encontrou dormindo, né, e a gente conhece a história, a gente pode ir direto para a segunda oração, porque ele foi lá, teve uma interação com os discípulos, depois ele voltou para orar, em Mateus 26, 42, e algo aconteceu durante ele ir lá falar com os discípulos e a volta dele para orar. Porque a segunda oração de Jesus é diferente da primeira oração. Não é? Aconteceu algo que faz com que sua oração seja, eu diria, não diferente, mas dramaticamente diferente da primeira oração que ele fez. Ele está nos levando para o Getsêmani. E é um dos lugares que nós mais gostamos de estar, porque ele está nos mostrando como batalhar, não é? Nessa peleja, agora que nós somos chamados a, como Paulo em Corinto, não tenha medo, não se cale, vai e fale. Como Paulo podia se preparar para isso? Ele já sabia, como nós agora sabemos. Aconteceu alguma coisa, então ouça com atenção o que ele diz. Novamente, pela segunda vez, ele foi e orou. Foi lá, teve aquela interação com os discípulos e voltou para orar. Meu Pai, se isso não pode passar sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Na primeira oração, no versículo 39, a passagem do cálice significava não bebê-lo. Ele estava orando para não beber o cálice. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto na terra e orou: meu Pai, se for possível, afasta de mim o cálice, afasta. Contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. Na segunda oração, a passagem do cálice é que ele vai beber. Se isso não pode passar sem que eu beba, então faça a sua vontade. Já não é mais afasta, você está dizendo, já que eu tenho que beber e não é possível que eu não beba, faça a sua vontade. Meu Pai, se o cálice não pode passar sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Verso 42. Em outras palavras, Jesus não continuou orando para afastar o cálice, não é? Para que, sob a possibilidade de não beber o cálice. Ele continuou orando pelo sucesso de bebê-lo. As duas vezes que Jesus vai voltar para orar agora, ele está orando pela capacitação de beber o cálice, pelo sucesso em bebê-lo da maneira com que o Pai quer que ele faça, e não para afastar mais. A oração não é mais igual. As linhas da batalha mudaram entre a primeira e a segunda oração. A primeira linha de batalha foi: afaste de mim este cálice da morte, da separação, da maldição caindo sobre mim, afaste. Mas a segunda linha de batalha foi: enquanto eu bebo o cálice, não me deixar de fazer sua vontade e cumprir minha missão. Não me deixe por nenhum meio não fazer plenamente tudo o que tu queres ao beber o cálice. O que aconteceu então entre essas duas orações? Nós, no texto que nós estamos vendo em Mateus, não sabemos, porque ele foi lá, falou com os discípulos, e quando ele volta, ele ora de uma maneira diferente. Depois ele vai orar a terceira vez, exatamente igual à segunda vez.
com a linha de batalha estando em outro lugar, pela capacitação para beber o cálice e não para afastar o cálice. Mas há duas indicações, uma em Lucas e outra em Hebreus. Ele foi fortalecido, a Bíblia diz em Lucas 22, 43. Lucas nos diz que após a primeira oração de Jesus, apareceu-lhe um anjo do céu fortalecendo-o. Fortalecendo para quê? Para beber o cálice. Deus dizendo: meu filho, não há como afastar, eu te fortaleço, eu te ajudo. É como se aquelas palavras de Isaías estivessem sendo faladas para o próprio Filho de Deus: eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel. Não é? Isaías 41:10 diz assim: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus, eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com minha destra fiel. Então, antes que essa primeira batalha do Getsemane terminasse, a linha de batalha havia mudado. Afaste de mim este cálice, foi a primeira linha de batalha. Agora a oração é: me dê sucesso em beber para fazer a tua vontade e terminar a missão de vencer a morte, o pecado e resgatar todos aqueles que tu me deste. O segundo indicador do que aconteceu entre a primeira e a segunda oração de Jesus é encontrado em Hebreus, no capítulo 5, no verso 7, onde o escritor de Hebreus diz que ele foi ouvido quanto ao que ele temia. Ou seja, ele estava orando porque ele temia algo, não é? No cálice, não é? A ira infinita, a separação, ele temia algo. Ele temia que isso fosse além, não é? De todas as coisas que ele pudesse realmente abraçar para cumprir a sua missão. Mas a Bíblia diz que ele foi ouvido quanto ao que ele temia. E diz assim: o qual nos dias da sua carne, falando de Jesus, que é o sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, né? Ele diz assim: o qual nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que podia livrar ele da morte, foi ouvido quanto ao que ele temia. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu, e sendo ele consumado, veio a ser a causa da nossa eterna salvação. Maravilhoso, né? Ele foi ouvido naquela oração, ele clamou para ser salvo da morte, e Deus lhe respondeu, e ele o salvou da morte. Sim, ele fez, não é? Sim, ele morreu, mas ele foi salvo do que ele temia. O medo, o temor da morte não destruiu sua obediência antes da morte. O temor da separação, da ira infinita do Pai sobre ele, não destruiu a sua obediência antes da morte. Nem a experiência da morte destruiu sua vida após a morte. Ou seja, ele foi ouvido quanto ao que ele temia. As dores da morte, a ira do Pai, ameaçavam afastá-lo do caminho da obediência. Não é? Se conseguissem, a morte teria sido vitoriosa antes mesmo de ele morrer. Ou seja, se a morte afastasse ele do caminho da obediência, a morte teria vencido mesmo sem ele morrer. A morte foi vencida com ele morrendo. Não é? Era sobre isso que seus gritos altos eram: Pai, não deixe acontecer. Não é? É isso que Hebreus está dizendo: o qual, nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas, ao que o podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu, e sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação. Deus respondeu sua oração, enviando um anjo para fortalecer seu corpo, mente e coração, para que a tristeza profunda, sob a perspectiva da quebra da comunhão, da maldição do pecado sobre ele, não impedisse ele de obedecer ao Pai.
e ele foi salvo do poder que a morte tem de nos deixar com medo de fazer qualquer coisa para glorificar a Deus. No caso dele, algo inimaginável para nós, a ira infinita de todos aqueles que ele redimiu. Assim, a primeira batalha do Getsêmani, a batalha de Cristo, ela foi travada em duas fases, não é? À medida que as linhas de batalha mudaram. A primeira foi: Jesus lutou para ser salvo da morte, escapando dela, se fosse possível, afastar o cálice. Né? Mas depois você vê que ele tinha clareza, e então Deus envia um anjo para fortalecer. Ele vai em direção ao cálice. Assim, a nova linha de batalha é traçada, não é? Na fase 12 da batalha. Eu vou beber o cálice, não é? Da morte, da tua ira infinita, da separação, de ser abandonado por ti. Não deixe que as tristezas ou a dor ou o medo disso, estar debaixo da sua ira e separado dessa comunhão, me desviem do caminho da obediência. Deus respondeu a essa oração. E é por isso que estamos aqui hoje, seguindo a Cristo ressuscitado. Você vê que Jesus, que enfrentou essa agonia e essa tristeza infinita, batalhou contra o medo que essa separação e a ira infinita de Deus produzia em seu ser santo. Não sendo a vítima, mas batalhando com o único recurso que todos nós temos: o próprio Deus, a própria capacitação de Deus. Isso porque Jesus, ele não estava usando as suas prerrogativas divinas, ele estava como um homem dependendo totalmente do Espírito Santo, da vontade do Pai. E Deus respondeu essa oração, e é por isso que nós estamos aqui, não é? E essa é a primeira linha de batalha, o qual nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que o podia livrar da morte, ele foi ouvido, ele foi livre de todas as coisas naquilo, no cálice, que poderiam causar o pavor, que levasse à não obediência, não é? E nós somos chamados para a batalha. Você vê, nós de forma nenhuma, em tudo que fazemos, em tudo que somos chamados para simplesmente dizer assim: olha, as coisas são difíceis demais, existe uma tristeza, existe isso, existe aquilo. Filhos de Deus, por causa dessa batalha incrível do próprio Filho de Deus contra coisas infinitamente maiores, são capacitados a batalhar o bom combate da fé e cumprir aquilo para o qual eles foram chamados com alegria. Então a gente pode se mover através desse campo de batalha incrível aqui, e ver como Jesus nos coloca no meio da batalha. Às vezes nós estamos tão familiarizados com uma determinada história, e a gente nunca deve deixar isso acontecer na Bíblia, que a gente não paramos para perceber que poderia ter sido totalmente diferente, e tem tantos detalhes que deviam chamar a nossa atenção e não chamam. Por exemplo, Jesus, ele poderia ter vindo ao Getsêmani com os 11 discípulos, e podia ter dito a ele: olha, vocês se sentem aqui, esperem, e fosse para longe, para que ninguém visse ele tão perturbado, não é? Debaixo de tamanha tristeza como ele ficaria. E ele poderia ir a 50 metros, não é? Longe, para que não ouvissem sua voz, e retornar só quando Judas estivesse chegando. Não aconteceu assim, não é? Não foi dessa forma que a história acontece. Por quê? Porque Jesus não quis que acontecesse dessa forma. Ele quis que acontecesse intencionalmente, ele montou a cena para nos colocar lá também. E ele tem motivos, e esses motivos incluem você, se você está em Cristo.
E a gente pode ver como ele configura isso e, em seguida, dar um passo atrás e tirar as lições que nós precisamos para o combate que nós somos chamados a combater. Com a absoluta certeza, como Paulo tinha em Corinto, de que, porque Jesus fez perfeitamente todas as coisas nessa batalha já foram vencidas, finalmente. E o nosso chamado agora é falar a respeito disso. E em Mateus 26:36 ele diz a 8 dos seus discípulos: sentem-se aqui enquanto eu vou ali orar. Muitos hoje ficariam chateados. Jesus faz isso o tempo todo, né? Em alguns momentos ele falava: não, vocês não vão esses. Ele tinha muito mais do que 12 discípulos, né? Você vê a missão dos 70, mas ele escolheu 12 para ficar mais próximo. E muitas vezes, entre esses 12, ele dizia: não, vocês vão ficar, só esses vão vir. Isso na transfiguração, nesse momento. Muitos falam: é injusto, ele não está tratando todos da mesma forma. E ele falou isso: sentem-se aqui para 8, enquanto eu vou ali orar. E ele levou com ele, de acordo com Mateus 26:37, Pedro e os filhos de Zebedeu. Tiago e João nunca são mencionados aqui pelos seus nomes, não é? Pedro sempre é mencionado pelos nomes, mas Tiago e João sempre são só mencionados como os filhos de Zebedeu. E assim, por que não levar os 11 com ele para que todos possam ouvi-lo orar e ver a batalha que ele travou no Getsêmani? Não sabemos, exceto que aprendemos mais tarde, em Gálatas 2:9, que Pedro, Tiago e João eram as colunas da igreja primitiva. Nós sabemos o que é coluna, as colunas estão sustentando esse prédio, né? E talvez colunas devam receber treinamento extraordinário sobre como ser fortes, não é? Por exemplo, Paulo diz assim em Gálatas 2:9: e conhecendo Tiago, Cefas e João, exatamente os 3 que estavam com Jesus naquela noite, que eram considerados como as colunas. Paulo está dizendo que ele conheceu e ficou um tempo com eles, depois de muito tempo de convertido. Nós sabemos que Paulo se converteu mais ou menos 10 anos antes de Tiago ser martirizado, no ano 44, não é? Que Tiago foi morto, e Paulo se converte entre o ano 34 e 35, 10 anos antes. Paulo então disse que passou um tempo em Jerusalém, e então ele conheceu Pedro, Tiago e João, que eram as colunas da igreja, os 3. Então, talvez as colunas devam receber treinamento extraordinário, como várias vezes eles receberam, porque precisam de conhecimento extraordinário de como ser forte, já que coluna deve sustentar grandes pesos. E a esses 3, Jesus diz: fiquem aqui comigo e vigiem. Mateus 26:38. Eles precisavam tremendamente aprender a batalhar, a lutar. Eles vão ver Jesus fazendo isso, como ele está fazendo isso. E depois, através deles, todos nós aprendemos também. Em outras palavras, fiquem acordados e sejam espiritualmente vigilantes comigo. Forças enormes, Jesus está dizendo, estão trabalhando esta noite. Você precisa estar acordado e espiritualmente alerta. Não é? A gente leu aqui que o espírito que opera nos filhos da desobediência. Como é fácil nós olharmos para o mundo e acharmos que realmente tudo que os homens fazem, pensam, dizem, todo o humanismo secular vem só da cabeça de homens realmente, não é? Vem só do que os homens são, é o que eles são, mas da mesma maneira que na noite que Jesus morreu haviam forças enormes operando, sempre há no nosso mundo. Era contra isso que Elias estava se levantando, e é contra isso também que Paulo estava se levantando em Corinto, por exemplo, naquele texto que nós vimos. E você precisa estar acordado espiritualmente. Após a primeira fase dessa batalha, Jesus retorna e encontra Pedro e os filhos de Zebedeu dormindo. Mateus 26:40.
Eles não seguiram em obediência, não é? E surpreendentemente Jesus se dirige a Pedro diretamente. Ele disse a Pedro: então você não poderia vigiar comigo 1 hora? De novo, somente Pedro é nomeado, enquanto Jesus tinha chamado os 3. A gente viu que falou Pedro e os filhos de Zebedeu. Aqui, de novo, só o nome de Pedro é diretamente nomeado, como quando Jesus repreende os 3 pela mesma coisa. Então, Jesus se torna mais específico sobre por que a vigília e a oração são tão cruciais, não é? Mesmo que Pedro seja nomeado, os verbos que Jesus usa no grego são todos na segunda pessoa do plural e não no singular. Então, no 41 diz: vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, de fato, está disposto. É uma tradução mais adequada. Às vezes está pronto, né? Mas a carne é fraca. Em outras palavras, você está prestes a enfrentar tentações mais difíceis da sua vida nas próximas horas. E você será sugado por elas e destruído se você não vigia e ora. Porque embora todos vocês tenham dito com espíritos valentes, não é? Em Mateus 26:35, mesmo que eu morra com você, eu não vou te negar, Pedro tinha dito. Esse era o espírito, não é? Valente, falando, mas ele está dizendo: sua carne é mais vulnerável do que você pensa. E de acordo com Mateus 26:43, quando ele veio pela segunda vez, eles estavam dormindo novamente. E foi assim que eles se juntaram a Jesus na batalha do Getsêmani. Eles dormiram. Eles não participaram de uma maneira que nós pudéssemos admirar, não é? E lemos o resultado em Mateus 26:56. Então todos os discípulos o deixaram e fugiram. Não é? Eles foram derrotados na batalha do Getsêmani, enquanto Jesus triunfou sob tristeza infinitamente maior e um peso infinito. Ele batalhou a batalha fazendo o que ele disse que eles deviam estar fazendo, orando. O livro de Hebreus diz que ele ofereceu com grande clamor e lágrimas, pedindo para ser livre daquilo que ele temia, e ele foi atendido por Deus. Ele nos mostra como ele batalhou e como eles falharam em batalhar. Eles foram derrotados na batalha do Getsêmani. A única razão pela qual existe uma igreja cristã hoje, um novo testamento, uma nova esperança para Campo Grande, para o Rio de Janeiro, é que Jesus não foi derrotado na batalha do Getsêmani, mas fez exatamente o que ele veio fazer, dependendo totalmente do Pai e do Espírito Santo. Ele deu sua vida pelas ovelhas desgarradas e ele orou que sua fé, embora eles tivessem falhado na batalha do Getsêmani, não fosse destruída. E é só por isso, por causa da sua intercessão, que a fé deles não foi destruída. Não é? Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos ir andar como um trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma os teus irmãos. E ele disse: Senhor, eu estou pronto para ir até a morte. É isso que Jesus disse: o Espírito está pronto, essa coisa, nós vamos, mas você não conhece as realidades como devia, senão você saberia batalhar a batalha que você precisa batalhar. Jesus disse: eu já não estou mais no mundo. Ele não orou, intercedeu por eles só naquele momento, não é? Mas eles estão no mundo. Isso é no capítulo 17, é na mesma noite. E eu vou para ti, Pai Santo, guarde em teu nome aqueles que tu me deste. Ou então no versículo 15 do capítulo 17: não peço que os tires do mundo, mas que os livres do maligno. Ou no versículo 9: eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Então Jesus veio pela terceira vez. Mateus 26, 45, 46 disse: vocês dormem e descansam, façam isso mais tarde.
Veja, a hora está próxima e o Filho do Homem será entregue na mão dos pecadores. Levanta-te, não é? Levantem-se, vamos, veja, meu traidor está próximo. E nos próximos minutos, Jesus derrota o medo da morte e os discípulos são vencidos por ele. Ele venceu a batalha do Getsêmani, eles perderam. Mas claramente essa história está na Bíblia para que nós possamos assistir não só a vitória de Jesus, mas a derrota deles, assistir a tudo isso e estarmos prontos para a batalha do Getsêmani, como eles estariam depois. Isso é, esteja pronto para mover-se com Jesus em sua obra salvadora, para se juntar a Ele em fazer a única coisa que faz diferença no mundo. Só Ele fez toda a diferença na história do universo. Nós só fazemos alguma diferença se realmente formos chamados por Deus. E como Paulo em Corinto, vencemos todos os medos da maneira correta, não é? E não como as pessoas falam sobre medo, tristeza e enfim, todas as maneiras que as pessoas cobrem esse sentimento só para dizer que elas são uma vítima, como o mundo inteiro dessas coisas. Jesus estava a poucas horas de fazer a maior diferença, a única diferença possível na história do mundo. Ele estava prestes a fazer algo na Sexta-feira Santa, na Páscoa, que faria uma diferença que seria cantada para todo sempre, a razão pela qual o mundo foi, na verdade, criado. Ele suportaria a ira de Deus, que era devida a milhões e milhões de traidores, como nós que estamos reunidos aqui nesta noite, não é? E ele se tornou maldição por eles, Gálatas 3,13, e ele foi ferido e aflito por Deus, Isaías 53,4, ele levaria nossos pecados em seu corpo no madeiro, 1 Pedro 2,24 diz, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que morto para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. Pelas suas feridas nós fomos sarados. Ele batalhou a batalha do Getsêmani para nas próximas horas fazer todas essas coisas. Ele daria a sua vida por resgate de muitos, Marcos 10,43. Ele morreria pelos ímpios, Romanos 5,6. Ele ressuscitaria dos mortos para nunca mais morrer. Ele derramaria o seu espírito e converteria o coração de milhões, milhões e milhões de todos o que o Pai deu a ele. Ele iria justificá-los, Romanos 3,28, adotá-los em sua família, Gálatas 4,6, dar-lhes a vida eterna, João 3,16, conformá-los à sua imagem, 2 Coríntios 3,18, impedi-los de cair e apresentá-los perfeitos diante do seu Pai, Judas 1,24 e 25, trazê-los à sua presença, onde há plenitude de alegria e prazeres eternamente, Salmo 16,11, por esse meio, Jesus fez sozinho toda a diferença, não é? E para o bem das pessoas que o Pai deu a ele, de todas as tribos, línguas, raças, nações. E a glória de Deus foi manifestada de uma maneira que de nenhuma outra forma seria ou será por toda a eternidade. E Jesus está dizendo, junte-se a Ele nessa luta. E o objetivo do Getsêmani para nossas vidas é, venham comigo para esta batalha. Você vê que ele está dizendo, eu fiz o trabalho inteiro, decisivo, e eu fiz o trabalho que fará todo o coração humano que o Pai me deu se voltar para mim. Mas eu pretendo vencer essa batalha com você ao meu lado, pregando a minha palavra. É isso que ele estava dizendo para Paulo naquele dia, naquela noite em Corinto. Não tenha medo, fala, porque eu tenho muito povo nessa cidade que eu comprei na batalha do Getsêmani, terminando naquelas 18 horas que se seguiram. Eu fiz tudo. Por isso Paulo em Romanos diz,
Pergunto, pois, acaso Deus rejeitou o seu povo? De maneira nenhuma. Eu mesmo sou israelita, descendente de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, o qual de antemão conheceu. Ou vocês não sabem que, como Elias clamou a Deus contra Israel, conforme diz as Escrituras: Senhor, mataram os teus profetas e derrubaram os teus altares. Sou o único que sobrou e agora estão procurando matar-me. E qual foi a resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, hoje também há um remanescente escolhido pela graça. E se é pela graça, já não é mais pelas obras. Se fosse a graça, não seria a graça. Jesus está dizendo para nós que ele não convidou Pedro, Tiago e João, que se tornaram colunas da igreja naqueles dias, por nada. Eu não os avisei sobre a fraqueza da carne e os chamei à vigilância e à oração por nada. Eu fiz isso por todos vocês. Não é? Eu pretendo que você lute, sofra e triunfe, não é? Porque é assim que todos aqueles que eu chamo vivem suas vidas. Eu sou Deus e eu converterei os corações dos meus eleitos das trevas para a luz, de Satanás para Deus. Eu fiz isso no Monte Carmelo através de Elias. Eu fiz isso em Jerusalém e entre o povo judeu através de Tiago, de João, de Pedro. Eu tenho feito isso de 10.000 maneiras. Eu fiz isso através de Paulo em Corinto, em todo o mundo gentio. Quando Judas finalmente se aproximou naquela noite com espadas, né, paus, a batalha do Getsêmani chegou ao clímax. Jesus não disse a Pedro e a Tiago e a João e aos outros discípulos: adeus, eu vou para essa luta. Não, ele disse: o Filho do Homem é entregue nas mãos dos pecadores, levantem-se, vamos, nós vamos juntos. Apesar dele ser aquele que venceu todas as coisas, ele nos chamou para irmos, não é? E então o texto diz: chegou junto dos seus discípulos e disse-lhes: dormi agora e repousai, eis que é chegada a hora. O Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que é chegada o que me trai. E estando ele ainda a falar, eis que chegou Judas. Então nós queremos fazer a diferença no mundo, não temos nenhuma ideia do mundo para fazer qualquer diferença no mundo, e nenhuma ideia que nasce no coração do homem faz qualquer diferença. Ele ensinou no Getsêmani como lutar, e quando o sermão termina, depois que ele ensina, ele não diz: olha, Deus, homens e mulheres de Jardim da Luz, eu fiz, eu batalhei. Não, ele nos chama: levantem-se, vamos embora, não é? Vem comigo, sem desculpas para não viver para a minha glória, sem desculpas de não saber como lutar contra tristeza, medo e qualquer coisa que possa se levantar. Eu lutei nessa batalha contra o medo, a tristeza inimaginável, e a oração e a capacitação do Pai pelo Espírito foi suficiente. Como não seria suficiente para vocês fazerem o que vocês devem fazer? Nossa carne fraca é o inimigo poderoso. Quando ele os encontrou dormindo, o que ele disse foi gracioso, né? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito está disposto, mas a carne é fraca. Nós entendemos o que significa ter a carne fraca, não é? Mas também descobrimos que a carne fraca é poderosa, opondo-se a intenções do nosso espírito voluntário, quando resolvemos seguir a Jesus em obediência da fé, como Gálatas 5,17 diz: porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, e este opõe-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Paulo fala em Romanos 1,5 sobre a obediência da fé. Então, enfrentá-la é uma luta diária.
não é? Nós não podemos honrar a Deus sem isso. Mas o que ele nos ensinou na batalha do Getsemane é que a capacitação do Pai no poder do Espírito é suficiente para qualquer coisa. Foi suficiente para ele quanto ao que ele temia. E ali era a batalha inimaginável para nós. Ainda assim, a capacitação do Pai e o poder do Espírito foram suficientes. Ele foi ouvido. Nós vimos que quando as pessoas não batalham, não oram, não dependem do Pai, encontram desculpas humanistas para seus fracassos, então elas dormem como Pedro no jardim e perdem a batalha. Naquela noite eles perderam a batalha, mas essa não é a história de Pedro, nem a história de João. Como eu disse, Paulo disse que encontrou os 3 que eram os baluartes da igreja. Logo depois, Tiago é assassinado. Aqueles homens não ficaram dormindo para sempre com uma história humanista para desculpá-los. Se nós somos chamados por Cristo, ele diz: vamos, levantem-se, vamos. Nós ainda estamos no caminho da batalha, e a nossa capacitação ainda vem da mesma forma com que ele nos ensinou a lutar. Um desejo tão profundo de honrar a Deus, que em vez de levantar uma desculpa ou procurar ela em algum livro, alguma mente meramente escravizada por Satanás, busca toda a capacitação no Evangelho, no poder de Deus, no dom que nós recebemos, porque ele venceu a batalha do Getsemane. E então é um paradoxo que muitas vezes experimentamos a fraqueza da nossa carne na força dos seus desejos e compulsões, né? Porque é fraca, mas tem um poder enorme de se levantar contra tudo que Deus quer e os nossos corações capturados por Cristo querem. Então é enlouquecedor, porque nossa carne frequentemente exige pensar ou fazer coisas diferentes do que devíamos estar pensando ou fazendo no momento. Quando os discípulos deviam estar vigiando e orando, sua carne estava clamando por sono, por dormir. E isso pode acontecer de tantas maneiras na nossa vida, né? Quando nós deveríamos estar dormindo, nossa carne está fascinante na navegação do Facebook. Quando devemos ensinar diligentemente aos nossos filhos, nossa carne adoraria assistir um filme e não ter aborrecimento. Então nós não ensinamos nossos filhos o que devia ser ensinado. E quando nós deveríamos estar meditando nas Escrituras, nossa carne se torne uma fonte de organizar a sala, de colocar as coisas no lugar, de fazer uma limpeza, né? Qualquer coisa. Ou nos sentarmos para simplesmente ficarmos criticando sem fim os políticos. Quando nós deveríamos nos concentrar em nosso trabalho, nossa carne nos traz sempre focos que às vezes parecem ser tão interessantes e importantes. Facilmente nós podemos ser derrotados quando devíamos resistir humildemente a qualquer conclusão prematura sobre algo que acontece que a gente acha que é contra nós. Nossa carne faz nós querermos ser rápidos em reagirmos e agirmos de uma maneira tão somente centrada em nosso ego. E a exasperação dessa experiência que faz Paulo dizer: desventurado homem que sou. Então, como Deus conquista o poder da nossa fraqueza, Cristo nos liberta, não apenas da penalidade dos nossos pecados, como Colossenses 2,14 diz, mas também do poder do nosso pecado que permanece ativo em nossa carne, não é? Então Paulo diz assim em Romanos 8, 3, 4: para Deus, ao enviar o seu próprio Filho em semelhança da carne pecaminosa, e para o pecado, condenou o pecado na carne, para que a justa exigência da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne. A advertência que a carne é fraca não era uma desculpa que estava sendo dada para nós fracassarmos, e sempre isso era para nós olharmos para Jesus batalhando no Getsemane e entendermos: é assim que vocês batalham. É por isso que ele falou isso: a carne é fraca, o espírito está pronto. Ou seja, Pedro tinha um espírito voluntário: eu quero morrer por ti, mas ele não entendia
tudo que ele tinha que enfrentar, ou como devia enfrentar as coisas que se levantariam contra morrer com Cristo. Um dia ele irá morrer, porque ele entendeu. O Verbo se fez carne para ser condenado em nosso lugar por nosso pecado, e ao fazê-lo ele pagou a penalidade da culpa. Então Jesus nos dá o seu Espírito para nos capacitar a andar em novidade de vida. Romanos 6:4, para que não sejamos mais escravos dos nossos desejos e compulsões da nossa carne. Gálatas 5:16. Esse é o Evangelho. Pena do pecado paga poder do Espírito transmitido e herdado. Mateus 25:34. Tudo porque nosso rei venceu aquela batalha. Agora nós temos todas essas coisas que fluem da sua vitória e estamos na batalha, capacitados a sabermos como ele venceu, com os recursos que ele nos deu, vencermos as batalhas. Vigiar em orar. Quando ele disse isso, vigiar e orar, ele está dizendo o seguinte: vigiar e orar, por quê? Oramos pelo Espírito Santo, oramos pela capacitação, oramos por aquilo que ele orou naquela noite, e foi ouvido, capacitado para em nada fazer qualquer coisa que desonrasse o Pai. Não importava quanto era apavorante a ideia do cálice em si mesmo. Devemos ser guiados pelo Espírito, e o Espírito nos guia à verdade, falando-nos a palavra de Cristo. João 16:13, Romanos 10:17. A carne nos conduz por desejos centrados em nós mesmos. É o que 1 João 2,16 diz, e somente Jesus tem as palavras de vida eterna. João 6,68. Por isso é o Espírito que dá vida, e a carne não ajuda em nada. João 6,63. Então Paulo diz para nós: andai no Espírito, e não satisfareis os desejos da carne, pois os desejos da carne são contra o Espírito, e os desejos do Espírito são contra a carne, pois estes se opõem entre si para impedi-los de fazer o que querem fazer. Ou seja, não basta o que nós queremos fazer, nós temos esse poder infinito do Espírito. É isso que Jesus disse para Pedro naquele dia, e também por isso Paulo diz: porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito Santo mortificardes as obras do corpo, vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Romanos 8:13-14. Os filhos de Deus são aqueles que seguem a direção do Espírito de Deus, atendendo a palavra viva, Cristo. Nós vimos a batalha, nós vimos o grande fracasso naquela batalha, e vimos depois como esses homens se tornam colunas da igreja. É por isso que Jesus não disse: eu vou batalhar a Deus. Ele disse: vamos. Agora, todos nós, ele morreu, ele fez tudo, nós somos chamados a proclamar a verdade, e nós sabemos como lutar contra todas as coisas que se levantam contra isso. E a grande batalha ali mostrou a vitória final de Cristo, o que nos dá paz, segurança, sabendo que todas as coisas foram vencidas e feitas. E aquela grande batalha nos mostra o fracasso, para mostrar a nós, ao olhar Jesus batalhando e como os discípulos agiram naquela noite, exatamente como batalhar. E como nós vimos o livro de Hebreus dizer, ele ofereceu com grande clamor, súplicas e lágrimas para aquele que poderia ouvi-lo, capacitá-lo, fortalecê-lo, e ele foi ouvido. É assim que nós batalhamos agora. Ele fez tudo, nós falamos, e nós falamos capacitados pelo tudo que ele fez naquela grande batalha que ele venceu sozinho. Vamos ficar de pé, vamos orar.